Entrei no grupo do SEDES em 2007, num tempo onde o grupo era pequenininho, acho que éramos 20 e poucos, e tínhamos muitas questões. Uma delas era montar a confecção de um livro, onde os autores já tinham escrito, e então seria uma organização para a gente poder ter uma marca do próprio Espaço Potencial. Nisso juntou-se o que que é uma marca, o que que é o nosso grupo, um grupo independente, um grupo de interlocução, fazemos parte, não fazemos parte, toda a ideia, né, do próprio autor, né, da gente ser um grupo, ter uma identidade própria, mas estarmos inseridos nesse lugar entre. E aí, a ideia do logo também, para a gente fazer uma marca. Então, a ideia foi conhecendo o grupo, construindo junto, pensando um brainstorm, eu pegando na obra do Winnicott, o que que poderia falar de um grupo, o que poderia ser a nossa marca, o que poderia ser os nossos rabiscos. O jogo do rabisco é uma coisa assim impressionante, né? Nesse jogo de encontro, de olhares. Então, na época, bom, também estava com filhos pequenos e pensando muito, muito mergulhada na ideia da maternidade. E o Winnicott também nos inspira isso, nos ensina muita coisa, né? Os ritmos, os sons, os encontros, os desencontros, acasos, né? Então, a partir daí, o logo também me inspirou. E o logo engraçado, né? O logo também me formou, porque eu fui fazendo um pouco sem, bom, sem nenhuma técnica de nada, né? Então, comecei com os aquarelas, só para fazer umas aguadas, eu adoro água. Então, eu comecei, sim, fazendo logo e meio que fui me apresentando para o grupo assim. O grupo foi muito afetivo e é emocionante a diversidade do grupo e o quanto isso compõe, né, os nossos diferentes olhares. Então, foi assim, inspirada pelo grupo também, pelo autor, pelos, principalmente, uma coisa que eu aprendi a gostar muito, que são os processos. É como se fosse um making of, né? Porque a gente na clínica, a gente está muito ligado a ouvir o outro, mas a gente não se coloca, né? Os nossos making offs ficam dentro da gente, em outros lugares, não ali. Então foi muito legal poder fazer esse jogo entre um grupo, a diversidade do grupo, os afetos, os encontros, né, o acolhimento principalmente de um grupo gostoso e afetivo, pequeno na época e presencial, então isso faz toda a diferença. E aí as aquarelas foram surgindo, né, para foram surgindo de diferentes formas. Eu fui mobilizando talvez quem são os grandes artistas que eu gostava e que tinham tido. Tem um pouco de Picasso, tem algumas obras conhecidas para algumas pessoas podem reconhecer. Então, o que que são esses autores que de alguma forma foram construindo olhares, diferentes olhares? E foi assim que o logo foi surgindo, diferentes coisas, um making-of, e de repente, né? Em algum momento eu queria que esse olhar mãe-bebê tivesse a letra EP. E aí a luta foi essa. A luta foi essa em encontrar onde esse P se aloja na letra E. Então foi uma descoberta poder. O que eu estava fazendo não tinha nada a ver com o lugar que eu queria chegar. E aí foi interessante, estou lembrando agora, né? Quase 20 anos depois, porque eu entrei em 2007, foram 17, quase 18 anos aí. Estava lembrando, uma hora que eu já estava muito na frustração, desesperada, eu falei, nossa, isso aqui nunca vai ser EP. Levantei a obra. E uma delas entrou uma luz e eu virei ao contrário. Então você pode ver pelo vídeo, a mãe bebê, a mãe tá aqui, o bebê tá ali, e de repente eu virei a folha, eu falei, encontrei o EP. Foi nessa coisa translúcida, assim, da luz entrando por trás da página. Quero contar isso porque, de alguma forma, no processo criativo, seja quando a gente está fazendo uma escrita, ou mesmo eu que agora estou
pintando um pouco mais, em alguma hora que nessa construção e desconstrução os processos dão match. Fala, nossa, é isso. Eu não tava, eu estava totalmente confusa, eu estava totalmente no caos, e de repente encontrei. E aí é legal, porque aí muda a linguagem e fala, não, é tudo de novo, mas ao mesmo tempo todos os processos estão juntos. E acho que para mim também juntou uma questão biográfica de poder ir assumindo mais um lado talvez mais artístico, que tenho mais isso hoje do que tinha na época. Mas ok, então eu achei que como olhar mãe e bebê, tem ritmos, tem silêncios, construções, desconstruções. Na hora que essas linhas foram também era uma ideia de pegar o jogo do rabisco do Winnicott e tentar entendê-lo mais, as diversidades e aquela coisa que dá match, às vezes no meio da sessão, né? Que a gente fala uma coisa com uma intenção, o outro ouve outra e a gente monta um terceiro espaço, né? Então, essa ideia do espaço intermediário, a própria palavra espaço, ela é muito interessante, né? E até hoje, assim, quando a gente vira núcleo e abre muitos novos formatos, muitos espaços, é muito interessante, né? Bom, mas enfim, a palavra espaço é interessante, embora eu, do ponto de vista técnico, quis muito colocar no logo a palavra e a palavra potencial dançando como se fosse. Tecnicamente é muito difícil, mas é, queria falar sobre um logo que também fosse uma dança, que também fosse um ritmo, que fosse um olhar sobre, que fosse uma dedicação, um acolhimento, mas que também tivesse esse formato espiritual, né? Essa coisa delicada, né? Que é a própria maternidade. É uma coisa assim da natureza, né? Como isso nos compõe, né? Ontologicamente falando.